Por quê? Dilma foi legitimamente eleita e não cometeu nenhum crime, não está envolvida em corrupção, e o crime, entre aspas, que apontam para justificar o golpe são as pedaladas fiscais, ou seja, são maneiras de lidar com o orçamento igualzinho os presidentes anteriores fizeram, e nenhum deles foi acusado de cometer crime, de improbidade administrativa, e nenhum deles sofreu impeachment por isso. Não, as pedaladas fiscais não chegam a ser consideradas crimes, são chamados crimes de responsabilidade, ou seja, são medidas administrativas que estão contrárias às recomendações orçamentárias, mas elas não visam beneficiar pessoas ou grupos, visam beneficiar a maioria do povo. No caso de Dilma, ela utilizou dinheiro dos bancos públicos para pagar programas sociais e depois repôs esse dinheiro. Pela lei, ela não poderia ter buscado nos bancos públicos os recursos para pagar programas sociais. Esse é o crime, entre aspas, que ela cometeu. Nenhuma reforma estrutural foi feita. Um dos erros do governo do PT em 13 anos foi negar o seu programa dos documentos originários, que era promover no Brasil reformas estruturais, não só a agrária, como a tributária, a política, a trabalhista, etc. Nenhuma reforma estrutural. Portanto, o PT hoje é vítima, está colhendo o que plantou. Porque eu fui para trabalhar no Fome Zero, que era um programa de caráter emancipatório, que 2 anos depois foi substituído pelo Bolsa Família, que é um programa de caráter compensatório. É bom, mas o Fome Zero era muito melhor e eu discordei dessa mudança, porque os beneficiários do Fome Zero, em 3, 4 anos, estariam em condições de produzir a própria renda e se tornarem independentes do governo. Os beneficiários do Bolsa Família são sempre dependentes do governo. Eu acho que pelo menos os próximos 2 anos e meio, enquanto o Temer estiver no governo, serão anos de turbulência, serão períodos de muitas manifestações populares e com certeza elas serão criminalizadas pelo governo Temer, o que não aconteceu em relação às manifestações ocorridas nos 13 anos de governo do PT. Não há nenhuma prova de que Lula tenha se envolvido em corrupção, e nem Dilma. Nenhum governo na história do Brasil apurou, investigou tanto a corrupção e puniu como o governo Lula e o governo Dilma. Nenhum governo, inclusive cortando na própria carne, como o exemplo que você acaba de citar. Agora, a Operação Lava Jato é extremamente positiva, só que ela também comete um grave erro, ela é seletiva. Primeiro, que ela permite vazamentos de informações sigilosas, não deveria permitir. Segundo, jamais puniu o responsável pelos vazamentos. E terceiro, são sempre os vazamentos que dizem respeito ao PT e nunca que diz respeito, por exemplo, ao PSDB, e ao PP, ao PMDB e aos demais partidos. Isso aconteceu no Brasil e vai acontecer na Itália e em muitos países que são considerados católicos, ou seja, por erros da Igreja Católica, o excessivo clericalismo, o machismo, o patriarcalismo, a excessiva concentração da evangelização nos templos e não nas ruas, tudo isso faz com que a Igreja Católica cada vez mais perde e vai seguir perdendo espaço para os evangélicos, a menos que ela promova uma profunda reforma estrutural. Não, a bancada evangélica no Brasil, infelizmente, é uma bancada reacionária, homofóbica, preconceituosa e, portanto, lamento que, respeitando o fato deles serem evangélicos, lamento que politicamente eles sejam tão conservadores.